Bom dia a todos. Dando início às nossas atividades de hoje, a leitura da página do livro Vida Feliz, lição 126, psicografia de Divaldo Franco. 126. Um pouco de silêncio interior far-te-á muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus pela oportunidade de aprendizado e de estudo desta manhã. Te pedimos, Mestre, que fique conosco, nos amparando, nos auxiliando sempre, que assim seja, graças a Deus. A trabalhadora aqui do CELC, o capítulo a ser estudado é o 28, dando prosseguimento ao capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Preces pelos que já não estão na Terra, não são da Terra, por um suicida, e o item 71, prefácio, item 72, prece pelos espíritos penitentes, e o 73, prefácio, item 74, a prece. Passamos a palavra para a nossa companheira Janaína. Bom dia a todos, bom dia. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã assim, friozinho, né? Um friozinho gostoso, dá para a gente ficar mais unidos e estudar o Evangelho, que já é uma coisa assim divina, digamos assim, né? E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Nós estamos estudando, né, prece pelos suicidas e prece pelos penitentes. Só que eu quero começar pelos penitentes. Eu quero conversar com vocês sobre a prece, né, endereçado, que Kardec ele dedica esse capítulo imenso de preces, e nada melhor do que a gente começar primeiro, dar aquela relaxada, sobre prece pelos penitentes. Que no Evangelho, lá no capítulo 5, que a gente já passou por ele, no item 8, Kardec ele já falou sobre isso, penitentes. O que seriam esses penitentes? Porque a gente se estudar, pegar lá no Google o que significa, né, seria praticamente uma penitência. Daí se originou o nome penitenciária, que é como se a pessoa estivesse devendo algo e tivesse que pagar. Aí, no item 8 do Evangelho, o Kardec toca nesse assunto falando assim, ó, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Então, os penitentes aqui, que nos chama a atenção Kardec, na hora de orar, são os penitentes que já reconhecem que fizeram algo errado na sua caminhada, ou em toda a sua trajetória, ou quando não reconhecemos durante a trajetória, mas ao retornarmos ao plano espiritual, reconhecemos essas falhas e queremos repará-las. Já podemos escolher como repará-las. Esses são os penitentes. Somos nós. Quantos de nós, durante a nossa trajetória, não tropeçamos, não fazemos algum mal, e já tendo essa intuição,
E podemos dizer que muitos de nós, com esses sentimentos, mas que sentimentos? Aqueles sentimentos que temos com uma certa dificuldade para entender nossa relação com as leis divinas. Às vezes temos essa dificuldade e acabamos errando. Podemos até dizer, sem querer, ou já consciente, ou por não conhecermos como ocorrem as leis divinas e a maneira como ela interfere na nossa caminhada. Cada escolha nossa gera um efeito. E às vezes, por não entendermos como Deus rege toda essa existência e quantas pré-existências, a gente acaba tropeçando. Então, essa prece para os penitentes pode-se dizer para a gente também, que já reconhecemos nossas falhas. Aí sim, a gente pode entrar lá no nosso capítulo, que eu estou começando lá no penitente, pelos espíritos penitentes. O item 73, ele é o prefácio. É uma introduçãozinha que Kardec faz antes de iniciar a prece, para dar uma explicação para a gente. E ele começa assim, ó: fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Porque quando a gente chega no plano espiritual, depois de tantos tropeços, a gente fica sedento por prece. E nós aprendemos desde o início desse capítulo 28 que a prece é muito importante para a gente, para o outro, para os desencarnados. Sabemos também que nosso planeta, esse planeta lindo, todo bonitinho, que a gente olha do céu, quer dizer, quem olhou do céu diz que ele é todo azulzinho, habita espíritos, em sua maioria, ainda imperfeitos. E que nos fragilizamos quando cometemos faltas e ficamos tristes, sem força para lutar. Porque como somos imperfeitos, a gente fica frágil. Quando a gente para pensar que causou mal a alguém, a gente fica triste, mesmo ainda sendo imperfeito. Kardec, quando fala de espírito penitente, não é os endurecidos, como ele diz aqui. Que ainda existem aqueles irmãos com um coração mais duro, que ainda não foi tocado por essa misericórdia. E nós temos medo de buscar quem? Deus. Porque buscando Deus, nós vamos voltar ao caminho do bem. E como a gente já sabe, como espíritos imperfeitos, que cometemos o mal, que temos falhas, a gente às vezes fica com medinho de falar com Deus. E Ele vai saber. Ele sabe de tudo. E com esse medo que bate toda hora na nossa consciência, acabamos adiando a nossa própria felicidade. Principalmente quando tomamos consciência do mal que causamos. Esse sentimento brota quase que instantâneo. E qual o sentimento é esse? A reparação. A gente quer reparar. A gente quer agradar, a gente quer fazer tudo certo. Não, eu juro que agora vai dar certo. Mas antes de queremos reparar só para reparar, só para que ninguém ache que eu sou má, antes de chegar a essa tão sonhada reparação, precisa nascer em nós um outro sentimento, que é o arrependimento.
Esse sentimento nos faz voltar e retornar a Deus. Porque só aqui pra gente, ninguém gosta de ser forçado a nada. Ninguém gosta de fazer algo que não está a fim de fazer. Se não sentir vontade, se não estiver dentro da gente, e nós não podemos confundir o verdadeiro sentido do arrependimento. Principalmente quando a gente confunde com práticas para agradar a Deus. Termos o perdão dele, termos o perdão das outras pessoas, para todo mundo gostar da gente. Sem, dentro desse sentimento de arrependimento, a gente corrigir os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos atos. Aí a soma desses três é o verdadeiro arrependimento. E continuando no prefácio, podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Por já conseguir entender e compreender que essa longa jornada de encarnações, quando nós cometemos faltas e sentimos no nosso íntimo nossa infelicidade, mas ao conhecermos o verdadeiro arrependimento, conseguimos o quê? Recuperar perante as leis do Pai. No livro Céu e Inferno, no capítulo 8, das penas futuras, Kardec ele fala sobre isso, sobre esse arrependimento que tem que nascer dentro de cada um de nós. Não pode ser forçado. Nada deve ser forçado. Tudo ao tempo de cada um. E ele começa assim falando lá no Céu e Inferno. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas não basta por si só, é preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque traz a esperança e prepara o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O perdão seria, então, uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, se for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A nossa consciência acaba nos condenando e a gente fica triste por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os últimos traços da falta sejam apagados. A gente sofre antes, durante e depois, mas tudo é escolha nossa. E Kardec ainda dá uma sinalização quando ele fala que os espíritos que ainda não foram tocados de arrependimento, ele não gosta de chamar eles de impenitentes. Ele prefere deixá-los como endurecidos, que é uma próxima prece. É uma próxima prece que a gente vai aprender, para esses espíritos que ainda não são tocados desse arrependimento. Aí, Kardec vai maravilhosamente, ensina uma prece
para a gente aprender a conversar e pedir por esses espíritos penitentes. Ele começa a prece assim: Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos doravante, ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito, aí ele dá o nome da pessoa. Nós te felicitamos esta mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por debaixo para esperar consegui-lo. Do momento, porém, que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Então, nada de ter medo em buscar a Deus nesse momento. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Olha que maravilha! Cada coisa boa que fazemos apaga-se um sentimento ruim dentro de nós. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ter contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Depois vem o pedido para reparação. Arrependemos, queremos nos reconciliar e queremos reparar. Que nada mais é do que fazer o bem àqueles a quem fizemos o mal. Vocês lembram? Reconcilie-se com seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Olha que dica! Uma dica maravilhosa de Jesus. Reconciliarmos agora, nessa caminhada. Não vamos guardar para depois, para uma outra existência. Sabe lá quantas existências a gente está guardando? Nem todas as faltas trazem prejuízos. Fiz alguma coisa não muito legal, às vezes não causa nenhum prejuízo para mim. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito, cumprindo os deveres, as missões que a gente acaba falindo, praticando o bem em contrapartida ao que se fez de mal, sendo humilde se formos orgulhosos, afável se formos ásperos, caridoso se formos egoístas, benevolente se formos malevolentes, trabalhadores se formos preguiçosos, útil se formos inútil, bom exemplo se formos um dia mau exemplo para alguém. E é assim que o espírito progride, tirando proveito das outras existências,
do passado dessa existência. E é isso que Kardec ensina nessa passagem de prece pelos espíritos penitentes. Agora eu vou voltar ao início do estudo, que é prece por um suicida. Antes de entrarmos nessa prece por um suicida, queria conversar com vocês que a alma não desaparece com o corpo, não é destruída pela morte. Somos espíritos imortais e por isso que pelo suicídio nós não desapareceremos. Assim como também não deixaremos de sofrer por um fato simples que todo espírita conhece. A vida continua no plano espiritual. Aí eu trouxe para vocês um livro que eu adoro, chamado Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro. Esse livro traz várias historinhas de espíritos que psicografaram através de Chico ou outros médiuns e trouxeram as suas experiências após cometerem suicídio. E aqui no prefácio, Gerson traz para a gente uma pequena passagem sobre o que acontece. Que, graças a Deus, todas as religiões condenam, ensinam, buscam orientar todos os seus adeptos sobre essa falha a uma lei divina. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem para pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá. Não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Aí, mais uma vez, graças a Deus, conhecemos pelo suicídio que esses irmãos que buscam esta porta, achando que irá dissipar suas dores, continuam em sofrimento ao despertar no além-túmulo. E Kardec nos ensina a orar por eles. No prefácio, ele começa dando uma instruçãozinha, dizendo assim: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. O maior presente que nós ganhamos é a vida. Deus nos deu. Só Ele pode dizer quando terá fim, quando retornaremos. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Lembra, nós viemos para progredir. Podemos passar por essa caminhada sem dores nenhuma, com muitas dores, dores morais, mas todas serão para quê? Para que possamos aprender com elas e continuar nossa caminhada. Por isso, uma falha tremenda
interromper. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de ser cumprida a pena, quando preso de novo é mais severamente tratado. Estamos num planeta escola. Precisamos passar de grau em grau nessa escola. Quando fugimos dela, além de repetir tudo de novo, teria-se uma consequência com isso. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, para falar dessas misérias maiores, que Kardec pergunta dessa forma: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, da busca de uma sede que parece que não acaba, da falta de fé no futuro, fé em Deus, fé na nossa vida. E na questão 944, ele pergunta assim: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Ora, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A gente escuta muita gente falando assim. Às vezes nós mesmos nos pegando falando assim. E os Espíritos dizem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. As leis do homem nós sabemos que mudam a todo momento para melhor convívio da sociedade. Mas as leis divinas, essas não mudam. Nem se quisermos dar um jeitinho. Jeitinho é só nosso. Leis de Deus não mudam. Aí, Kardec começa a prece. Nos ensina a orar por esses irmãos. Que começa assim: sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que é infinita a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de... Aí você fala o nome da pessoa. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor por vir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechando os corações endurecidos. Consequências do suicídio. O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, no médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida. E o bom da doutrina espírita é que ela não só educa nossos corações, mas também exemplifica, assim como Jesus exemplificou durante toda a missão dele.
Aí eu vou exemplificar para vocês com uma historinha chamada Não Soube Esperar, que também está aqui no livro Suicídio e Suas Consequências, de Gerson Simões Monteiro. Começa assim a história. Francisco Teodoro, próspero industrial, nos idos de 1914, viveu a esmagadora crise financeira. Diante da falência iminente, porque alguém o ameaçava com escândalos na imprensa, denunciando-o como negociante desonesto, cometeu o suicídio. Este fato e o seu desenvolvimento no mundo dos espíritos estão narrados por Hilário Silva no livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Segundo o espírito Hilário Silva, o empresário suicida experimentou pavorosos sofrimentos no mundo espiritual em consequência de ter ceifado a própria vida. Depois de 30 anos, Francisco Teodoro recuperou-se na espiritualidade com o apoio da misericórdia divina, que promoveu em seu benefício socorro e tratamentos necessários, por intermédio de abnegados benfeitores espirituais. Em razão da sua melhora espiritual, o ex-suicida desejou descer à terra para rever a fábrica de tecidos que tinha sido sua, supunha estar em ruínas. Ao visitá-la, ficou surpreso com o enorme progresso da indústria que fundara. Naquele momento, um amigo espiritual deu-lhe a conhecer que após 5 dias de suicídio, todo o estoque de tecido da fábrica foi vendido por importância superior a 4.000 contos de réis, ou seja, 4 vezes maior o valor da dívida contraída que o levara a cometer o suicídio. Diante dessa informação, o industrial suicida mostrou um melancólico sorriso, compreendendo que a bondade divina não faltara, ele apenas não soube esperar, apenas 5 dias. Então, quantas e quantas vezes nos vemos aflitivos, com problemas, sem resolução, sem saída, costumamos dizer até assim, num labirinto de problemas, e às vezes é só um tempinho, 5 dias, 3 dias, uma semana. Deixo essas reflexões para os irmãos e vou encerrar com uma canção, a letra de uma canção do nosso querido Gonzaguinha, que começa assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Muita paz, meus irmãos. Tenha uma boa manhã para vocês. Agradecemos a nossa irmã Cláudia pelo estudo desta manhã. Ó Senhor, começa agora mais um dia em minha vida. Sei que estar diante da Tua presença nas primeiras horas do dia me fortalece para o cumprimento das minhas obrigações. Concede-me, Deus, um dia com muito ânimo, alegria e serenidade. Que o meu espírito seja energizado com as bênçãos dos espíritos de luz e que esta energia se espalhe por todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Que esta oração eleve minhas vibrações para que nenhum espírito obsessor possa atrasar os meus passos na direção do amor, da fraternidade e da bondade.
Que a força da minha poderosa luz interior esteja acesa e que eu tenha um dia na companhia dos teus anjos guardiões. Sinto-me motivado para ser útil e produtivo. Vou transpor todos os obstáculos que surgirem. Sustenta a minha fé, que cresce cada dia mais, para que eu seja um digno representante do teu glorioso reino. Enche meu coração de amor, para que eu consiga sentir todas as belezas da tua criação. Que assim seja. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.